Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para começar, eu vou fazer uma prece e depois a gente continua. Convido a todos que agora, por um instante, fechem seus olhos, esqueçam os problemas, os barulhos externos, focando agora no teu interior, olhando para dentro de si, para encontrar aquele princípio divino que todos temos. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Vamos agradecer a Deus pelo nosso corpo, por esta carne, por esta oportunidade. Agradecer por mais um ano. Agradecer por cada detalhe e cada condição em que estamos, pois ainda nas vicissitudes estamos evoluindo. É tudo parte deste processo de evolução. Agradeço a Deus por este momento, por este estudo e por poder tocar de algum modo o coração de quem quer que esteja ouvindo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo hoje, como já dito, é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Eu quero focar um pouquinho mais nesse capítulo, nos itens 2 e 3, né? Nós começamos ali. De que precisa o espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. E aqui no item 2 desse capítulo, né, a gente tem uma passagem. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Né? Só comentando um pouquinho aqui já, a gente vê como esse conceito do amar ao próximo como a si mesmo, isso já é anterior a Jesus até, né? Então, desde o Pentateuco, desde o Antigo Testamento, já existe esse conceito de amar ao próximo como a si mesmo. Mas ainda que pareça um conceito muito simples, nós erramos até hoje na interpretação e principalmente na execução desse mandamento. Então, continuando, mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, derramou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que gastares a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que havia caído
em poder dos ladrões. O doutor responde a ele: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Está no Evangelho de Lucas. Essa parábola, muito conhecida e muito forte, ela é justamente para quebrar esse paradigma de quem é o próximo, né? E aqui é interessante nós analisarmos esse próximo por diferentes ângulos, porque na vida a gente vai estar em diferentes posições, né? Então, até vou explicar um pouquinho sobre a cultura da época e os costumes, né? Onde você tinha o doutor da lei que passa, que é um indivíduo versado, um indivíduo estudado, um indivíduo que conhece, né, das leis do judaísmo, um indivíduo que tem um reconhecimento social, né? Você tem o levita, que também é um indivíduo da sociedade da época, com reconhecimento, é um indivíduo assim bem visto, e ele traz logo a figura do samaritano, porque quem era o samaritano, né? É um indivíduo de outra tribo, né? Então é aquele indivíduo que às vistas da sociedade da época não era bem visto, ele não era querido, ele não era respeitado, né? Ele é como se fosse o estrangeiro, aquele a quem nós temos algum tipo de preconceito. Então, quando Jesus traz a figura do bom samaritano, é para mostrar que o bem pode vir de qualquer um, né? É para mostrar como aqueles indivíduos bem vistos podem ser hipócritas e faltar com a ajuda que deviam prestar. Mas, além disso, quando eu digo que na vida nós vivemos em diferentes posições, vale considerar que você, no caso, pode ser um homem caído ao chão, né? Então pode ser que você precise desse próximo, que você precise dessa ajuda. E nesse caso, se nós precisarmos de ajuda, se nós precisarmos de uma mão amiga, de alguém que nos sustente, ou de apenas um ombro para chorar nossas lamentações, quem será o próximo? Quem é o teu próximo no momento em que você se sente devastado, em que você se sente fraco, em que tudo que você pensa é em pedir a Deus alguma forma de ajuda? Quem é o teu próximo nessa hora? Será que você seria tão criterioso quanto no dia a dia nós somos ao olhar e ao julgar alguém? Será que trocando essas posições, você olharia aquele indivíduo que você julga na rua como alguém de alguma forma inferior a você, ou veria nele o próximo que pode lhe ajudar? Essa é uma reflexão muito importante para fazermos também nessa parábola, né? Além da óbvia reflexão de que nós devemos ajudar a qualquer um, né? E quando eu digo qualquer um, é justamente porque na figura desse homem despojado e caído no chão, as formas que se tinham naquela cultura de se identificar um indivíduo era pelas vestimentas ou pela fala, né? Então, quando a gente tem um homem nu e desacordado, você não consegue identificar quem é. Então, Jesus é minucioso nesse ponto para que nós entendamos que nós devemos ajudar a qualquer um e que esse próximo deve ser qualquer um, né? Então, continuando aqui no item 3 ainda, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade, né? Então, é através da caridade e da humildade que nós chegamos à felicidade, que nós chegamos à vida eterna, né? E aí, eu vou me adiantar um pouquinho aqui no item 3, né? Fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos
a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá ele mesmo o exemplo. O orgulho e o egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Eu acho muito interessante que isso aqui já é o comentário de Kardec, né? Obviamente aí Kardec sendo influenciado pelo Espírito de Verdade e pela pleiade de espíritos que ali estavam junto com ele, né? Enfatizando muito claramente a necessidade da caridade, né? Até por isso o capítulo se chama Fora da Caridade Não Há Salvação, porque não é os ritos externos que nos levam à salvação, que nos fazem crescer e evoluir. É o que nós praticamos. Então, no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras, separar a figura da alegoria. Há homens, como os quem fala, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar, para melhor ser aceito. Tinha mesmo que não afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Por isso, falar por parábolas, né? Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal, né? Continuando aqui, naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o líbelo? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade, observada mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade. Por isso, volto a dizer, não importa os ritos, os costumes, as práticas exteriores, mas a prática da caridade, né? E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo ou o que crê de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma condição, entre outras, para a salvação. Ele faz da caridade a única condição, o único ponto irrefutável, intocável, e que nós não podemos esquecê-lo, é a caridade. Não é a sua fé, não é a sua crença, não é as suas práticas exteriores, os seus costumes, a sua vestimenta. Não é nada disso. Não é quantas vezes você vai ao teu culto na semana, não é quantas vezes, não é quanto você dá em dinheiro aquilo ali. É a prática da caridade, única e exclusivamente, no teu sentido puro e no teu sentido literal, né? Não se referindo apenas aí a uma esmola, mas a todas as formas de caridade que nós podemos praticar. Já que coloca a caridade em primeiro lugar no rol de todas as virtudes, é porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E aí, para pontuar esse item 3 do capítulo 15, é muito interessante nós avaliarmos aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 886, né? Que está no capítulo
de lei, de justiça, de amor e de caridade, né? Nesse capítulo, a pergunta 886 é o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Casando muito com o que foi dito agora no item 3. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam inferiores, nossos iguais ou superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos a necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece que não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos, né? Então, isso é uma prática da caridade. É você respeitar a posição do próximo, é você entender as dificuldades que ele passa e respeitar isso. Fazer com que ele se sinta igual, pois para Deus somos de fato apenas iguais. E eu quero encerrar fazendo mais uma reflexão, que é do livro Lázaro Redivivo, né? No capítulo 47, que se chama Parábola Moderna, né? Nesse capítulo, ele traz para a nossa realidade, né, esse conceito, essa parábola do bom samaritano. Então, vou começar. Eis que, em plena assembleia de espiritualidade, se levantou um certo companheiro intelectualista e dirigiu-se ao amigo sábio e benevolente que se comunicava através da organização mediúnica. Benfeitor, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Como agir para entrar na posse da verdadeira luz? Muito de encontro à pergunta feita a Jesus, né? E foi respondido: que te aconselha a doutrina? Como lês o ensinamento de Cristo? O consulente pensou por um minuto e replicou: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, como com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, faze isso e alcançarás a vida eterna. Contudo, o intelectualista, apresentando justificativa e desejando destacar-se no círculo dos irmãos, interrogou ainda: como reconhecerei o meu próximo? O comunicante assumiu atitude paternal e vamos ler o que ele diz. Um espírita convencido quanto à sobrevivência da alma, mas não convertido ainda ao Evangelho de Jesus, seguia na rua quando encontrou em certa rua determinada reunião de pessoas bem intencionadas, mas ignorantes das letras do mundo, tentando a prática do amor aos semelhantes, possuídas de sincera e profunda boa vontade, porque viviam distanciadas da ciência. Suas palavras evidenciavam virtudes significantes. Embora a excelente disposição que revelavam, e aí continuando, os desencarnados que cooperavam na obra
Observando que se aproximava o irmão detentor de elevados conhecimentos, indicaram-lhe o nome para que se lhe rogasse a valiosa colaboração. Instado pelos trabalhadores daquele piedoso núcleo do bem, o cavalheiro aproximou, sondou o ambiente e negou-se, acrescentando: não posso cooperar. Isso não é espiritismo. Então, ele coloca ser espiritismo acima do ajudar ao próximo. E passou apressado em busca de seus interesses. No entanto, um materialista de bom coração e reta consciência, que vinha pelas mesmas ruas, encontrou a pequena assembleia e, observando-lhe a determinação, ajudou naquelas práticas do bem. Então, seguiu esse missionário adepto do espiritismo estrada fora, quando se lhe deparou com um quadro doloroso. Miserável mulher, exibindo terríveis sinais de sífilis, caíra nas vizinhanças de um soberbo jardim. Cercada por duas companheiras de infortúnio, necessitadas de braço de um homem caridoso que auxiliasse o transporte dessa enferma, sentindo a aproximação do crente sob nosso exame, solicitou que eles a ajudasse. Porém, justificada a aflição e ardente desejo de ser úteis, o espiritista reparou que se encontrava nas adjacências de uma grande casa, dedicada a prazeres menos dignos, e receando o falso julgamento de sua conduta, negou-se, exclamando: não posso ajudar. Isso não é espiritismo. E afastou-se sem mais delongas. Entretanto, o ateu, que vinha nas pisadas, ouviu o clamor das mulheres e, longe de qualquer pensamento malicioso alusivo ao local, amparou a pobre criatura, providenciando imediatamente para que fosse asilada em hospital mais próximo, e colaborou no pagamento das despesas, alheio a qualquer ideia de compensação. E assim ele segue. E o espiritista seguiu o seu caminho, e o materialista continuou na mesma estrada de bondade. Bom, qual dos dois, ao seu ver, aprendeu a reconhecer o próximo, prestando-lhe atenção devida? Certamente foi o materialista, que sentia prazer em servir, trabalhando por um mundo melhor. O sábio espiritual sorriu e falou-lhe, antes de despedir-se: então, vai e faze tu o mesmo. E é essa consideração que eu quero deixar para nós, para os irmãos espíritas e para qualquer um que esteja vendo essa mensagem. Não seja como aquele que conhece, mas não pratica, mas seja aquele que, mesmo sem nenhuma crença, sem nenhuma convicção religiosa, pare o que está fazendo e ajude ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo, independente das suas crenças, suas convicções políticas, orientações sexuais, raças, cores, independente de quaisquer diferenças que se vejam. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então vamos nós e façamos isso. Eu agradeço a atenção de todos. Um ótimo sábado.